Olá, pessoal. Vamos então terminar essa parte de simetrias, né? Voltando então para a atuação desses mapeamentos de isometria no espaço-tempo, certo? Então a gente já viu, a gente primeiro traduziu esse problema de encontrar todas as transformações, todas as funções do espaço-tempo nele mesmo, né? Que preservavam o intervalo invariante entre dois eventos arbitrários. A gente traduziu esse problema para encontrar, né, um mapeamento entre vetores, né, vivendo no espaço tangente, que satisfazia certas propriedades, certo? Uma vez encontrado, que a gente viu que então que é o grupo de Poincaré, a gente quebrou ele então em encontrar todas as transformações do grupo de Lorentz, né, mas compondo isso com translações espaço-temporais, e isso acaba dando então todas as transformações de Poincaré. E agora a gente só vai, né, para completar, só para fechar isso, relembrar, né, que na verdade nosso interesse são os mapeamentos que atuam nos eventos do espaço-tempo, né, e não no espaço tangente, certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, né? Então, de volta aí ao grupo de Poincaré e a atuação dele no espaço-tempo, né? Então, a gente viu, né, que um elemento arbitrário do grupo de Poincaré, na verdade, a gente pode escrever como um par, né? Um elemento do grupo de Lorentz, tá? E um elemento, um vetor, né, do próprio espaço tangente que dá, basicamente, as translações. Então, o mapeamento, né, que a gente está procurando aqui que atua na variedade, né, ou no espaço-tempo M, a gente viu que a gente pode, né, ter uma associação 1 a 1 de funções desse tipo aqui, né, nesse par ordenado, onde esse lambda é uma transformação de Lorentz genérica, e esse C é um elemento aqui do próprio espaço tangente, né, da seguinte maneira. Então, se a gente está procurando por um mapeamento, né, que pega um evento P arbitrário e leva num evento iota de P, isso aqui é obtido da seguinte maneira. Bom, o P, ele é usando, né, o espaço tangente, a gente pode localizar ou caracterizar o evento P através de um segmento orientado, né, de um vetor que vai expressar, vai intuitivamente se refere ao segmento orientado que localiza P em relação a um evento O arbitrário, certo? Então, vamos chamar esse segmento orientado, esse vetor, né, que é um segmento orientado, que, portanto, é elemento do espaço tangente, vamos chamar ele de SA, certo? E a ideia é que se eu tenho o P que está localizado pelo segmento orientado SA, pelo vetor SA em relação à origem, esse ponto de referência O, então o mapeamento I vai levar num outro evento, né? Desculpa, o mapeamento iota vai levar em outro evento iota de P, que eu posso também caracterizar através de um segmento orientado a partir de O, certo? Que é justamente como a gente definiu o nosso iota estrela, né? E o iota estrela atuando no vetor S, né, vai dar o quê? Vai dar um lambda S, que lembrando, é um elemento do grupo de Lorentz, tá certo? É uma transformação, um operador linear que preserva produto interno, certo? Dado pela métrica, mais a adição de um vetor constante qualquer, certo? Que representa uma translação espaço-temporal, tá? Em termos de componentes, o que a gente vai ter? Né? Escolhendo uma base tetrada em particular, por conveniência desse espaço tangente, a gente tem que esse vetor SA eu posso escrever desse jeito. São as suas componentes, que são meros números reais, né? Uma quádrupla de números reais, vezes usando para fazer combinação dos elementos da base. Então, aqui eu tenho o meu vetor SA, e o meu vetor imagem, né? O iota estrela atuando em SA, vai dar o quê? Vai dar o lambda atuando em SA, mas que, né, separando aí, usando essa mesma base tetrada, a gente viu que a gente pode escrever, né, caracterizar em termos de uma matriz de transformação 4x4 lambda, né, atuando nos elementos da base, mas quando eu faço aqui, né, a distributiva, eu vejo que eu posso, né, considerar que esse meu lambda, na verdade, atua nas componentes do vetor original. Então, se esse SA tinha componentes S-alfa, né, então as novas componentes aqui vão ser dadas por esse produto matricial aqui, né, da matriz lambda pela matriz coluna das componentes do vetor
do vetor original, né? Mais a soma de um vetor constante qualquer, que aqui eu também estou expressando em termos da mesma base, certo? Então, a gente vê que eu posso considerar, né, esse mapeamento aqui como, na verdade, pegando as componentes SMI do meu vetor, que caracteriza o evento P, levando a um novo evento iota de P, que está caracterizado por um segmento orientado, cujas componentes, na mesma base que eu estou escolhendo como referência, agora tem essa cara aqui, né? Então, dá uma transformação, né, linear não homogênea aí, tá certo? Eu faço um produto matricial das componentes do vetor antigo, ou do segmento orientado original, que caracterizava P, faço um produto matricial com lambda e somo um vetor constante qualquer, certo? Onde, de novo, essa matriz lambda não é qualquer matriz 4x4, são as matrizes que a gente explorou na aula passada, até a aula passada, tá certo? E a gente viu, né, que, em particular, os elementos, as matrizes lambda, né, que permitidas, na verdade, formam, né, eu posso quebrar em 4 conjuntos, né, que a gente chamou de L flechinha para cima mais, L flechinha para cima menos, e assim por diante, que basicamente era caracterizado, né, o que diferia aqui um conjunto do outro, é que os lambdas pertencentes a cada um deles tinha o valor do seu determinante como sendo mais ou menos 1, que é o que vai me dizer se eu estou no L mais ou nos L menos aqui, tá certo? E a entrada, né, o primeiro elemento lá da primeira linha, primeira coluna, se ele é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1, que é o que vai dizer se a flechinha é para cima, quando o lambda 00 é maior ou igual a 1, e a flechinha para baixo, quando o lambda 00 é menor ou igual a menos 1, certo? Então, a gente quebrou nesses 4 aqui, e a gente viu o seguinte, né? Se eu tiver uma matriz que pertence a qualquer um deles, eu posso gerar os que pertencem a qualquer dos outros subconjuntos através de matrizes, né? Que são essas matrizes de paridade, que tem o elemento lambda 00 igual a mais 1 e todos os outros elementos da diagonal igual a menos 1 e o resto é zero, né? A matriz de inversão temporal, que é lambda 00 igual a menos 1 e todos os outros elementos da diagonal iguais a mais 1 e o resto zero, né? E a matriz menos identidade, né? Então, se eu tiver todos os elementos de um desses subconjuntos, eu consigo obter todos os outros só aplicando, fazendo o produto matricial do respectivo lambda com qualquer um dessas três matrizes aqui, certo? Então, vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro, vamos ver o que essas três matrizes fazem, né? O P, o menos 1 e o T, certo? Então, vamos pegar primeiro o caso em que o lambda, na verdade, é uma dessas matrizes. A identidade, eu coloquei aqui identidade só para fechar a multiplicação do grupo, né? Porque P vezes P dá identidade, T vezes T dá a identidade, menos 1 vezes menos 1 dá a identidade. Então, só coloquei o I1 aqui, mas esse 1 é só a identidade, então não faz nem sentido, ele não faz nada, né? A multiplicação pela identidade é, na verdade, a isometria trivial, a isometria que pega cada ponto e mantém ele exatamente no mesmo lugar, né? Então, ele não interessa muito. Mas vamos ver as outras, né? Então, como é que essas outras fazem, né? Então, a ideia, se eu for olhar algebricamente, é só substituir aqui, né? E vamos colocar a semi igual a zero por enquanto. Vamos só considerar, né, essa parte homogênea da transformação, né? Põe essa constante aqui igual a zero, que a gente já viu, né? Como a gente já disse. Essa constante vai dar só uma adição, né? Um vetor, vai somar um vetor constante a todos os pontos. Então, vai fazer uma translação rígida, né, do espaço-tempo, seja na direção espacial, tá? Seja na direção temporal ou uma combinação dessas direções, tá? Então, as translações aqui, na maior parte do tempo, eu não vou nem me preocupar com elas, porque o que elas fazem, né, o mapeamento que elas fazem no espaço-tempo é bastante óbvio, né? Então, vamos ver essas operações aqui. O que a operação de inversão temporal faz, né? Bom, pela própria definição dela, como ela é a matriz menos 1, 1, 1, 1 na diagonal, né? Então, é só usar aqui, né, a definição, substituir essa matriz lambda pela matriz T, né? Então, por definição, eu vou ter isso daqui, né? Só que o T00 é menos 1, e o TJJ é igual a 1,
certo? E todas as outras são zero. Então, olha o que está fazendo, né? Está pegando um vetor que tem componentes S0, S1, S2 e S3 e está levando num vetor que tem componentes menos S0, S1, S2, S3, ou seja, está justamente invertendo o sinal da componente temporal naquela base tetrada que você escolheu como referência, tá? O que a operação de paridade faz, né? Ela pega, multiplica por 1 a componente 0 do seu vetor e multiplica por menos 1 todas as componentes espaciais, certo? E o que a matriz menos identidade faz? Bom, essa é óbvio, né? Ela simplesmente pega as componentes do vetor e troca o sinal de todas as componentes, tá? Geometricamente, né, seria algo assim, a gente tem o espaço-tempo M, a gente escolheu um evento O para servir de referência, para eu localizar qualquer outro evento usando segmentos orientados, né, que são vetores, e além disso, para pegar esse operador linear lambda aqui e representar ele em termos de uma matriz numérica, a gente precisou adotar uma base tetrada, certo? Então, por exemplo, aqui no evento O, vamos supor que eu escolhi essa base tetrada aqui. Lembrando, né, que na noção de espaço-tempo, isso daqui é ortogonal, tá? Então, isso aqui é uma base tetrada. Então, o EJ aqui é ortogonal no sentido de espaço-tempo, né, no sentido de métrica lorentziana, é ortogonal a esse E0 aqui, certo? Então, um vetor qualquer, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar esse evento P aqui, né? Esse evento P é caracterizado por esse segmento orientado, beleza. Então, bom, a identidade, né, a isometria associada à identidade vai manter esse vetor exatamente onde ele está. Isso vai ser válido para qualquer evento. Desculpa, vai pegar esse evento e manter ele exatamente onde está. E isso vale para qualquer evento, certo? A operação de inversão temporal vai fazer o quê? Vai inverter a componente temporal, a componente na direção do E0, que você, né, da base que você escolheu. Então, se o E0 é esse e o EJ é esse, né, vamos por E1, por exemplo, né, então esse meu vetor aqui, ele tem esse valor de componente na direção E0 e esse valor de componente na direção EJ. Manter a componente EJ mesma e trocar o sinal do E0, da componente ao longo de E0, é fazer ele vir para cá. E aí eu vejo, né, se eu pego uma componente na direção J que está aqui, e uma componente na direção 0 que está aqui, vai me dar esse vetor aqui, certo? Então, eu vejo que esse evento, né, pelo mapeamento, pela isometria associada a essa operação de inversão temporal, esse evento vem parar aqui. Tá? E se você fizer para um evento arbitrário, você vai ver que basicamente o que está acontecendo é que esse mapeamento, a isometria no espaço-tempo associado a essa inversão temporal, basicamente vai espelhar o espaço-tempo com relação a um hiperplano, né, um espaço tridimensional que passa pelo evento O que você escolheu como referência e que é gerado pelos versores EJ, né, da base tetrada que você escolheu também como referência, certo? Então, é isso que a isometria atuando no espaço-tempo associado a essa matriz de inversão temporal vai fazer quando visto como mapeamento de eventos em eventos. Vai pegar cada evento e vai espelhar, né, na direção temporal com relação a esse hiperplano, né, que passa pelo evento O que você escolheu como referência e que é gerado pelos versores espaciais da base tetrada que você está fazendo. Né? Cuidado, espelhar não significa assim, né? Porque isso aqui seria a nossa noção euclidiana de ortogonalidade. Né? A noção de ortogonalidade no espaço-tempo é aquela que a direção temporal e a direção espacial têm como bissetriz a direção tipo luz, certo? Então, se essa é a direção espacial, a direção temporal, que é ortogonal, tem que ser tal que a bissetriz é tipo luz, né? Portanto, faz 45 graus, e aí, então, o espelhamento é nessa direção temporal. O que a isometria associada a essa matriz P faz, né? Ela mantém a componente temporal do seu... Então, esse evento P aqui, pelo mapeamento iota associado à matriz, a essa transformação de paridade, mantém a componente temporal, né, do segmento orientado que está localizando o P, né, em relação a essa base tetrada que você escolheu. Então, aqui está a componente, mantém ela, só que inverte a componente espacial. Então, ela vem parar aqui
e aí eu vejo, então, que vai me dar esse outro evento. Esse é o iota, né, associar, essa é uma outra isometria, né, é uma outra isometria do espaço-tempo, que é espelhar, se você for ver o que está acontecendo, como está trocando o sinal de todas as componentes espaciais, e não apenas de uma, de todas, no fundo o que você está fazendo aqui é espelhando, né, aí o termo espelhando, eu acho que é invertendo em relação ao eixo tipo tempo, que passa pelo evento O que você escolheu como referência e que tem a direção do E0 da sua base tetrada que você escolheu. Então, basicamente, o que você está fazendo é uma inversão, né? Você está invertendo por esse eixo, certo? Mas mantendo a, a seção espacial a que ele pertence, certo? Se ele estava aqui, então ele pertence à mesma seção espacial em relação a essa orientação espacial da base tetrada, certo? E, finalmente, o -1 faz as duas coisas, né? Posso interpretar o -1 como primeiro eu aplico T e depois aplico P, ou primeiro aplico P e depois aplico T, certo? E a composição dos dois dá menos a identidade, que simplesmente está espelhando um evento em relação ao evento O, que você escolheu como referência, certo? Notem o seguinte, né? Essas transformações, né, tirando a identidade aqui, mas todas essas transformações P, T e -1, a gente diz que essas transformações, elas, num sentido que a gente vai ver mais adiante, elas não são transformações que são próximas da transformação identidade, elas não são pequenas transformações, tá? E por que isso? Porque repara que, bom, primeiro, né, que elas são fixas, mas repara que, independente de qual é o evento O que você escolha e qual é a base tetrada que você escolha, cada uma dessas transformações, TP e -1, ela pega eventos, né, e mapeia em eventos que podem estar arbitrariamente distantes deles, né? Quanto mais longe um evento tiver, por exemplo, desse evento O aqui, né, maior é a distância, né, ou menos próximo vai estar o evento imagem, né? Uma transformação que a gente diz que é próximo à identidade é quando todas as imagens, a imagem de todos os eventos pode ser considerada como sendo próxima ao evento original, ao evento do domínio, certo? Então, ou seja, quando todo o espaço-tempo você considera que mudou só um pouquinho, e nenhuma dessas transformações aqui faz isso, certo? Os pontos que tiverem próximos a O, eles vão ser mapeados em pontos que estão próximos também. Mas quanto mais distante tiver o ponto de um evento de O, mais distante dele vai estar também a imagem dele, certo? Então, a gente diz que essas transformações aqui, elas são transformações discretas, e aí pode ser um pouco confusa a linguagem, né? É comum se dizer que elas são discretas, elas não são transformações contínuas. Precisa tomar cuidado. Como função de eventos do espaço-tempo, como funções né, que pegam eventos e levam em eventos, como funções, elas são funções contínuas, tá? Porque, basicamente, elas pegam eventos próximos e levam pares de eventos próximos e levam em pares de eventos próximos. Então, elas são funções contínuas, tá? Mas é só uma nomenclatura, tá? Como elas não podem ser obtidas, né, como por uma deformação ou de maneira contínua a partir da identidade que a gente vai ver. Na verdade, a gente já viu um pouquinho o que isso significa na aula passada, né? Mas eu vou repetir aqui o desenho, né? Então, elas são, muitas vezes, é dito que elas são transformações, é comum se dizer que elas são transformações discretas, e às vezes se usa o termo, elas não são, né, transformações contínuas, mas, na verdade, elas não são obtidas continuamente a partir da transformação em identidade. Essa é a afirmação mais correta, certo? E não dizer que elas não são transformações contínuas. Elas são transformações contínuas, tá? Mas elas são, né, não são próximas à transformação em identidade. E a gente vai ver o que isso significa. Bom, tudo bem. Então, a gente viu já o que essas transformações discretas, né, fazem, que a partir delas... Bom, então, sabendo o que elas fazem, agora eu posso me restringir só, por exemplo, ao grupo próprio e ortócrono de Poincaré. Por quê? Ou de Lorentz, né? Já que a gente já está deixando de lado um pouquinho as translações, porque as translações são fáceis de se visualizar, né?
E por que que eu posso me restringir agora ao grupo próprio e ortócrono de Poincaré ou de Lorentz? Bom, aqui eu vou me restringir ao grupo próprio ortócrono de Lorentz, né? Porque uma vez tendo o grupo próprio ortócrono de Lorentz, né? Através de composição com essas matrizes aqui, eu obtenho o grupo de Lorentz inteiro, certo? Que era aquele desenho do slide anterior que eu mostrei. Então, portanto, vamos agora para o grupo próprio e ortócrono de Lorentz, né? Bom, a gente viu na aula passada que uma transformação arbitrária, né, de uma matriz, uma transformação arbitrária do próprio ortócrono de Lorentz, na verdade é uma composição de rotações com um boost em uma direção, certo? Então a gente viu isso na hora que a gente, né, construiu a matriz, a transformação de Lorentz, a transformação própria ortócrono de Lorentz mais geral, a gente viu que a gente podia escrever a mais geral delas como sendo uma sucessão de rotações, né, e combinando com boost numa única direção, que inclusive na aula passada eu usei o boost na direção 1, certo? Na direção do E1, tá? Então vamos começar falando das rotações, né, que é o grupo SO3, o grupo das matrizes ortogonais, que quando escrito em termos de lambda, que é uma matriz 4x4, ele tem 1, né, 1, 0, 0, 0 na primeira linha e 1, 0, 0, 0 na primeira coluna, né? Então é um bloco diagonal. Tem o elemento lambda 00 é diferente de 1, lambda J0 é 0, lambda 0J é 0, né? E aí eu tenho uma matriz R, que é uma matriz de rotação 3x3, que fica na parte puramente espacial, certo? Muito bem. Bom, primeiro fato, que esse eu vou afirmar, eu não vou demonstrar aqui, embora dê para demonstrar, mas não é o propósito do curso, seria mais interessante num curso ou de álgebra linear, ou mesmo num curso de mecânica clássica, né? É o seguinte, uma composição arbitrária de rotações, você sempre pode escrever como uma única rotação em torno de um eixo fixo, tá? Então, num primeiro momento isso pode soar trivial, né? A composição de rotações é uma rotação. Só que depois, se você pensar um pouquinho mais, você começa a achar, olha, talvez não seja tão trivial assim, porque o que isso implica, né? Que a composição de uma sucessão arbitrária de rotações, eu sempre posso escrever como uma única rotação total, né? Líquida, que engloba todas elas, através de em torno de um eixo fixo. Isso implica que não importa como, né? Eu pego uma esfera, tá? Ou pego um objeto qualquer, né? Não importa como eu rotacione, quantas vezes eu rotacione ele, se eu for comparar a configuração inicial que ele tinha e a configuração inicial arbitrária onde ele foi parar, garantidamente dois pontos dessa esfera estão exatamente, começaram e terminaram exatamente no mesmo lugar, né? Cuidado, isso não quer dizer que eles se mantiveram fixos ao longo de todo o processo. Só quer dizer que no final eles foram parar exatamente onde eles estavam no começo, né? Então, assim, quando você formula desse jeito, às vezes não parece tão trivial, né? Que se alguém, por exemplo, se eu tenho certeza que se eu falasse aqui, né, para os meus filhos, por exemplo, ó, pega essa esfera, né, e faz o seguinte, roda ela de maneira que no final todos os pontos tenham mudado de posição. Aí, muito provavelmente, a primeira coisa que vai fazer é isso, né? Por exemplo, gira em torno do eixo Z. Desse modo, só os polos ficaram na mesma posição, e aí faz uma rotação que tira os polos da posição, ou seja, roda em torno de outro eixo, né? Alguém poderia pensar, ao fazer isso, todos os pontos, nenhum ponto ficou exatamente na mesma posição que estava no começo, né? E é falso, certo? Então, não importa quantas rotações você faça num objeto, ou numa esfera, por exemplo, né? Só para pensar em termos de pontos no mesmo lugar, né? Não importa quantas rotações você faça, no final sempre vai ter dois pontos que foram parar, e diametralmente opostos, né? Porque é por onde passa o eixo de rotação, vai ter sempre dois pontos que foram parar exatamente no mesmo lugar que eles estavam no começo, tá? Isso por quê? Porque toda essa composição de rotações, né? Não importa como que a esfera estava, e não importa quantas rotações eu faço, ela vai ter uma configuração final, certo? Sempre eu vou conseguir fazer esse processo usando apenas uma rotação em torno de um eixo fixo. E, evidentemente, então, se eu faço uma rotação em torno do eixo fixo, os pontos, né, que esse eixo intercepta a esfera, evidentemente, não se moveram, né? Bom, mas isso é um fato, tá? Então, quem tiver mais interesse, eu até posso mostrar uma apresentaçãozinha que eu tenho, que até mostra, né, como que eu componho duas rotações arbitrárias
para dar a rotação resultante, tá? Mas não vem ao caso aqui, mas isso é um fato. Então, na composição arbitrária de rotações, sempre é uma rotação em torno de um eixo fixo. Por que eu estou falando isso? Bom, porque se é assim, né, então esse negócio de que uma matriz arbitrária do grupo de Lorentz próprio e ortógono é uma composição de rotações mais um boost numa direção, eu posso pensar o seguinte, então uma matriz arbitrária vai ser uma composição de uma rotação com um boost numa direção, certo? Bom, então, uma rotação, né, em torno de um eixo espacial fixo, então é como, como é que isso atua no espaço, né? Nem estou visualizando isso aqui no espaço-tempo, porque em todas as seções espaciais vai ser igual, certo? Então a ideia é que eu tenho essas, né, eu mantenho o eixo fixo e eu rodo, né, o espaço todo, ou mapeio pontos em novos pontos, mantendo aquele eixo fixo e girando rigidamente em torno daquele eixo, certo? Um conceito que eu vou introduzir aqui, porque vai ser útil mais adiante, inclusive relacionado no exercício, é o conceito da órbita de um ponto, né? A órbita que passa por um ponto gerado por aquela transformação. Que basicamente é o seguinte, ó, cuidado, tá? Quando a gente diz que a transformação de rotação é uma simetria, não quer dizer que a coisa está girando, quer dizer que você pode rodar e comparar a configuração inicial com a configuração final. Tá? É uma rotação de um ângulo fixo, não é uma coisa que está, né, realmente girando e continua a girar, certo? Então, essa configuração é equivalente, para todos os propósitos práticos, é geometricamente equivalente a essa configuração rodada, de um certo ângulo. Só que esse ângulo é arbitrário, então eu posso rodar um pouquinho, eu posso rodar mais um pouquinho, e assim por diante. Quando eu considero todos os possíveis ângulos de rotação, ou seja, todas as possíveis transformações, né, que eu posso girar de um ângulo arbitrário em torno de um eixo fixo, por exemplo, eu obtenho as chamadas órbitas de cada ponto, ou seja, basicamente é o conjunto dos pontos imagem de um dado evento qualquer quando você aplica transformações, né, diferentes transformações com diferentes ângulos, mas todos eles mas nesse caso aqui, todos eles em torno do mesmo eixo, né? Então, esse daqui, por exemplo, são as órbitas de um evento, né? Pega esse ponto, por exemplo, aqui. Então, se eu rodo em torno desse eixo por um ângulo pequeno, ele vem parar aqui. Se eu se eu aplico uma rotação com um ângulo um pouco maior, ele vem parar um pouco mais distante. E assim por diante. Se eu considerar todos os ângulos possíveis com esse eixo fixo, o que eu vou ter? Bom, aí eu vou ter uma circunferência completa aqui, tá? Isso aqui é melhor ilustrado, né? Esse conceito de órbitas e da rotação, se eu fizer, ao invés de usar, deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Tá? Então, como se fosse, então, isso aqui não é o espaço-tempo, tá? Isso daqui é deixa eu só ver se eu compartilhei isso. Imagino que sim. Isso aqui não é o espaço-tempo, tá? Isso aqui é como toda composição de rotação, no final acaba sendo uma única rotação em torno de um eixo, é evidente que se eu fizer uma composição diferente de rotações, vai dar uma rotação, mas em torno de um eixo diferente, tá? Mas para cada composição, eu sempre posso pensar numa rotação em torno de um eixo fixo, um eixo espacial fixo. E uma rotação em torno de um eixo espacial fixo é melhor, dá para visualizar melhor se eu pensar só no plano ortogonal àquele eixo, né? O que está acontecendo no plano ortogonal àquele eixo. Então, basicamente, é como se eu tivesse isso daqui, né? Qualquer evento desse plano euclidiano eu posso decompor numa base tetrada e esse reticulado aqui, no fundo, está me dando as unidades ao longo de direções ortogonais, tá certo? Então, cada transformação vai fazer o quê? Vai fazer uma rotação, né? Uma rotação de todos esses eventos. Então, aqueles eventos, por exemplo, né, que estavam aqui, ó, eu marquei só alguns deles, tá? Por exemplo, eu coloquei essas bolinhas azuis em alguns deles, tá? Onde que eles vão parar quando eu faço uma rotação com ângulo fixo? Eles vieram parar para cá. Se eu tivesse feito uma rotação com ângulo menor, eles teriam vindo parar aqui. Se eu fizer com uma rotação maior, aí eles vêm parar aqui, certo? Mas o fato é, eu posso pegar uma rotação com um parâmetro, né, de rotação arbitrário, tá? E a órbita, na verdade, é isso, né? É a curva que cada um dos eventos ele descreve
à medida que você varia o parâmetro da transformação. Mas, de novo, frisando, o que é a isometria eu tenho uma isometria para cada ângulo fixo. Então, isso daqui, esse ponto tendo ficado invariante, esse tendo vindo para aqui, esse tendo vindo para aqui, e assim por diante, isso representa, então, essa rotação, né, que pegou e girou de um certo ângulo aqui, aparentemente 45 graus, isso é uma transformação de simetria, é uma isometria. Se eu pego, mudo o ângulo, isso vai me dar uma outra transformação de simetria. Repara, evidentemente, que eu tenho infinitas transformações, uma para cada valor real do ângulo θ de rotação, certo? Mas aí, então, eu vejo, né? Eu poderia ter colocado aqui mais pontos, né? Mas cada evento cada ponto, né, vai ter a sua órbita, né? Evidentemente que várias órbitas elas se sobrepõem, né? Porque a órbita do evento que estava aqui coincide com a órbita de qualquer outro evento pelo qual a órbita do primeiro passou, tá certo? Então é natural isso, né? E aí, então, eu tenho essas órbitas que dão uma noção para a gente, né, de o que está acontecendo com os pontos do espaço à medida que você aplica a transformação de simetria à isometria, certo? Mas, de novo, frisando, né, o que é cada um dos valores fixos de ângulo te dá uma transformação de simetria possível. E aqui eu só estou representando, né, o plano que é ortogonal àquele eixo de rotação. Só que esse eixo é arbitrário, a orientação dele no espaço é arbitrário, tá certo? E é igual para as seções espaciais que compõem o espaço-tempo. Tá? Muito bem. Eu também posso, né, se eu aplicar aqui, se eu for não só para as rotações, mas incluir as translações espaciais, né, a única coisa que vai acontecer é que vai mudar o ponto em relação ao qual essa rotação está sendo feita, né? Então, fazendo uma rotação, desculpa, fazendo uma translação, compondo também com uma translação, né? Eu tenho aí que cada valor, né? Cada vetor constante que eu somo lá, né? Na minha rotação, vai me dar na minha translação, desculpa, vai me dar uma rotação composta com uma translação. Tá? Então, não tem muito segredo, né? A parte da translação, né? De somar vetores constantes. Tudo bem? Bom, outro jeito de você visualizar a atuação de uma isometria contínua, e aí vem o termo contínuo, no espaço-tempo é por um campo vetorial, e isso a gente vai falar mais adiante, tá? Mas por enquanto eu só vou aqui dar um gostinho, né? É por um campo vetorial que diz como que as transformações próximas da identidade, tá? Ou seja, com um parâmetro de rotação que é muito pequenininho, como que elas mapeiam pontos nos pontos vizinhos, né? Que vocês acho que vão concordar comigo, né? Que passa bem a ideia do que está acontecendo, né? Então, esse campo vetorial é meio que como se fosse um campo de velocidade instantânea, né? De como mudar como que eu posso mudar, né? Os pontos desse plano e no final a distância, né, entre qualquer par de pontos continua sendo a mesma, ou seja, uma isometria, né, uma transformação de isometria. Então, basicamente, de novo, né, eu posso representar em termos das órbitas, né, mas eu também posso representar usando esse campo vetorial aqui, que a gente vai ver que a gente vai, né, chamar que são os geradores dessas simetrias contínuas. Tá? Mas só as simetrias ditas contínuas, né, aquelas que eu posso fazer a transformação tão próxima da identidade quanto eu queira, ou seja, os pontos, né, todos os pontos se movem de uma quantidade arbitrariamente pequena, né, sempre vão parar na vizinhança do ponto original, tá? Só para elas é que eu posso definir essa noção de um campo vetorial, né, que gera essa simetria, e a gente vai ver em que sentido elas geram simetria. Tudo bem? Então tá, vamos voltar agora lá para a apresentação. Voltando aqui para a apresentação. Agora a gente vai falar dos boosts, né? Porque a gente já viu então que para compor aqui uma transformação
de Lorentz própria e ortócrona, arbitrária, é uma composição de rotações que a gente sabe, né, já sabia o que fazia com o espaço, só gira, né, mais bus. O motivo pelo qual eu fiz questão de fazer essa, né, essa animaçãozinha aí da rotação é porque na nossa intuição, né, tridimensional euclidiana, para a gente é óbvio, né, que quando eu pego um plano euclidiano, ou mesmo um espaço tridimensional euclidiano, e eu só giro ele, a gente até usa, né, o termo girar rigidamente. Por rígido a gente quer dizer justamente isso, né? A distância entre quaisquer dois pontos é preservada por esse processo, certo? A distância euclidiana entre quaisquer desses dois pontos. Então é bastante intuitivo para a gente, né, saber que do ponto de vista geométrico é o mesmo espaço, é só uma perspectiva, né, um ponto de vista diferente, certo? Bom, é que o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando a gente está falando de transformações que envolvem o tempo, que é o caso de Bustos, é a mesma coisa, tá? Só que como a gente representa num diagrama, numa tela, né, ou num pedaço de papel, ou numa lousa, que é um espaço que basicamente o que eu estou fazendo é tentando imergir, né, tentando representar uma seção de um espaço, uma seção lorentziana de um espaço-tempo num subespaço euclidiano, né, essa representação não é isométrica, ela não é fiel, tá? Mas e aí eu vou frisar, lembra que, né, que é um boost, né? A gente mapeou o problema de encontrar esses boosts, que no fundo são mapeamentos de tetrada em tetradas, onde o E0 não é preservado, né? Você muda a direção do E0. A gente acabou mapeando esse problema em mapeamento, em uma transformação entre observadores inerciais, certo? E a ideia foi mais ou menos essa, né? Então, aqui eu tenho um observador inercial, e a gente já tinha visto que um outro observador inercial seria dado por essa linha de mundo aqui, mas aí o que seria a seção espacial para ela seria isso, para ele seria isso daqui, né? Que em termos da tetrada, né, seria isso daqui. Eu tenho aqui uma tetrada, que é o E0 e o E1, e como eu posso tratar só de bustos numa direção, né, porque é composição disso com rotações vai me dar transformação genérica, então eu só vou visualizar aqui bustos em uma única direção, em particular na direção 1, tá? Mas eu poderia ter chamado de qualquer coisa, é uma direção arbitrária, tá? Então aqui, né, o que o boost numa direção 1 vai fazer? Vai pegar essa base tetrada e vai levar nessa base tetrada. Isso a gente já tinha visto, né? Preservando o fato de que a direção tipo luz, né, ela continua sendo a bissetriz dessas duas direções espaciais, certo? Bom, significa então, quando a gente pensa, isso aqui é um mapeamento de vetores, mas quando a gente pensa que, olha, não, mas a gente está pensando em isometrias no espaço-tempo, então isso aqui a gente tem que pensar como pegando pontos ou eventos e levando em eventos. Então, em particular, por exemplo, ó, esse evento que estava aqui na cabecinha dessa flechinha aqui, né, do E0, que é né, onde o E0 seria o segmento orientado, localizando esse evento em relação a essa origem, que aqui eu escrevi P em vez de O, né? Onde que, por esse boost aqui que levou essa base nessa outra, onde que esse evento veio parar? Bom, veio parar aqui, certo? Onde que esse evento veio parar? Veio parar aqui. Mas isso para uma transformação de Lorentz, uma transformação para um boost com um parâmetro de velocidade, né, que relaciona esses dois observadores, fixo. Se eu mudar o parâmetro de velocidade, vai mudar essa nova base tetrada. E aí o ponto vai ter ido parar em outro lugar. Se eu pego todos os valores possíveis de velocidade que eu posso fazer esse boost nessa dada direção, aí eu vou obter a órbita de cada um desses eventos. Então, dado um evento qualquer, né, por exemplo, esse evento aqui, eu posso gerar a órbita desse evento, né, por diferentes transformações, pela transformação de boost na direção 1. Então, me dá, né, toda essa curva aqui, certo? Aqui seriam as velocidades negativas, né, quando daria um boost, desculpa, uma negativa na direção 1, né? Então, daria uma tetrada que está com o vetor E0 til para cá, certo? E aqui com velocidade positiva dá um E0 til que está para cá. Mas então, esses são as órbitas, né, de um dado evento aqui, tá? Se a gente considera os boosts nessa direção. Essas órbitas em particular, a gente claramente vê, né, se você pega a inclinação aqui dela,
vocês veem que está mais para horizontal do que 45 graus, né? Então, elas claramente são tipo espaço, essas órbitas, né? Mas tem também, por exemplo, a órbita desse cara aqui, né? Se eu pegar esse evento aqui, por essa transformação, por esse boost, né, com uma dada velocidade que eu representei aqui, esse evento veio parar aqui. Mas se eu pego essa velocidade e vario ela continuamente desde zero para valores positivos e depois desde zero para valores negativos, também vai me dar a órbita desse evento. E cada evento tem sua órbita, né? Como eu disse lá no caso de rotação também. Então só notem o seguinte, né? No caso de rotação davam aquelas órbitas fechadas, né? Que eram curvas, né? De comprimento finito, certo? Eram curvas compactas, né? Aqui não, aqui você vê que as órbitas aqui, elas não formam uma curva fechada, né? Nem aqui dá uma tipo tempo, aqui dá uma tipo espaço, aqui também tem as órbitas tipo luz, que eu não estou desenhando aqui, mas se você pensar, ó, pega, por exemplo, esse evento que é caracterizado por um vetor que tem na componente, na direção E1 e também na direção E0. Então, ele está bem aqui na diagonal, certo? Onde esse evento vai parar? Bom, ele vai parar num outro evento que, se eu olhar as componentes dele na nova base, também vai ter componente 1 e 1, certo? Só que nessa nova base, componente 1 e 1, ó, tá mais para cá. Então, o evento que estava aqui veio parar para cá. Então, isso daqui coincide também com a órbita. Então, tem eventos, né, cuja órbita coincidem com a direção tipo luz, tá? No caso de boosts numa direção, tudo bem? No caso de boosts em geral, tá bom? Bom, deixa eu fazer a mesma animaçãozinha, né, que eu tinha feito, mas agora para os boosts, né, que eu acho que é mais ilustrativo. Então, vamos lá. Seria esse caso aqui, ó. Vamos primeiro tentar fazer tridimensional, que é, eu estou suprimindo uma direção espacial, por exemplo, a direção Z, tá? Então, eu estou considerando aqui a direção 1, que é a direção X, ao longo da qual eu vou fazer o boost, tem a direção 2, que é perpendicular à direção do boost, e tem a direção temporal dada pelo E0, né? E aqui eu estou pegando, né, bom, vamos supor que a intersecção, pode pensar o seguinte: essas linhas aqui é um conjunto de eventos, né? E esses hiperplanos aqui também são conjuntos de eventos. Para onde cada um desses lugares geométricos vai parar quando eu aplico um boost na direção 1, né? Então, vai acontecer o seguinte, ó. Se eu aplico um boost com uma dada velocidade, veio parar aqui. Se eu aumento a velocidade, veio parar aqui, tá certo? Notem que eu também estou desenhando as órbitas de alguns pontos específicos, que eram justamente alguns dos pontos de intersecção dessas linhas com esses hiperplanos. Então, aqui eu tenho, né, as intersecções, que dão eventos do espaço-tempo, onde que eles vão parar à medida que eu vou variando o parâmetro de velocidade com que eu faço o boost. Eles vão parar, vão descrever as suas órbitas, né? Ó, as órbitas deles. Notem que algumas órbitas, de fato, são tipo luz, tá? Que são essas aqui. Eu tenho algumas órbitas tipo tempo, a gente vai ver melhor num próximo diagrama, e eu tenho algumas órbitas tipo espaço. Então, à medida que eu vou, né, pegando velocidades cada vez mais altas, notem o que está acontecendo, né, com cada um desses eventos aí. Tá? Notem que para cada velocidade fixa, de novo, mesma coisa que com rotação. O que é a isometria? Eu tenho uma isometria para cada valor de velocidade fixo, eu não posso variar a velocidade, certo? Para cada valor de velocidade fixo, eu tenho uma isometria, certo? Que mapeia pontos do espaço-tempo em pontos do espaço-tempo. Porém, se eu vario o parâmetro para diferentes parâmetros de velocidade, certo? Olha o que acontece, né? Aí eu descrevo as órbitas, né? Onde que um dado ponto vai parar se eu pego boosts com diferentes parâmetros de velocidade. Tudo bem? Então, fica aí E notem, né? Então, vamos facilitar a coisa. Ao invés de fazer um diagrama tridimensional, que fica mais difícil visualizar, né? Vamos pegar bidimensional. Então, vamos suprimir essa direção 2 aqui, né? E manter só a direção temporal e a direção ao longo da qual a gente vai fazer o boost, né? E aí eu vou pegar alguns pontos, no caso da rotação, era bastante ilustrativo só pegar esses pontos aqui, né? Porque basicamente o comportamento ele era uniforme ao longo de toda
todo o diagrama, né? Só que aqui vai ser um pouco diferente. Então, o que está acontecendo? Ó, eu vou pegar esses pontos para ser referência, tá? Mas é a mesma coisa, ó, eu estou fazendo uma grade aqui, onde agora, né, isso aqui me dá a unidade do E0, da unidade temporal, e aqui me dá a orientação do E1, certo? E0 e E1. Se eu aplico um boost com uma dada velocidade, né, eu vou ter agora um E0 til, o E0 continua aqui, do 0 ao 1, tá? O E1 continua aqui, do 0 ao 1. Só que o E0 til e o E1 til veio para aqui. Então, ou seja, o evento, né? O evento que estava dando lá, o que está acontecendo com o evento que estava sendo localizado pelo E0? Ele foi parar no E0 til, na pontinha do E0 til. À medida que eu aumento a velocidade de boost, né? Eu vou tendo aí, eles vão gerando as suas órbitas, né? Vai gerando as suas órbitas, vai gerando as suas órbitas. Eu não estou desenhando mais aqui só para não ficar muito, né? Porque aí fica muito lento para fazer o gráfico. Mas olha como é que fica compactado, né? E ó, à medida que você vai aumentando e aumentando e aumentando, né? Como que aquele diagrama, né? Vai ficando, parece que esmagado, né? Nessa direção, certo? Bom, então é aqui que eu queria levantar aquele ponto. Lembra do que acontecia no caso da rotação? No caso da rotação era óbvio para a nossa intuição que aquilo ali não estava fazendo nada, estava só mudando o ponto de vista que eu estava representando. Fazer assim ou não fazer nada e simplesmente virar a cabeça era a mesma coisa, tá certo? Embora isso daqui não pareça, também tem que ser interpretado da mesma maneira. É o mesmo, é totalmente equivalente. Isso e isso é totalmente equivalente. É só uma mudança de ponto de vista. Só que a diferença agora é que não é uma mudança de você fazer assim ou fazer assim, mas é uma mudança de você estar parado num referencial e você agora está vendo aquele referencial se movendo em relação ao seu, tá? Ou você ter adotado um ponto de vista de um outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao anterior. Tá? Então, do ponto de vista do espaço-tempo, é totalmente equivalente. Então, vocês têm que interpretar essas transformações, embora pareça que a coisa esteja sendo distorcida, né? Não, é o equivalente na geometria lorentziana, na geometria do espaço-tempo, essa transformação, ou seja, que envolve o tempo, essa transformação é totalmente, é apenas uma mudança de perspectiva, de ponto de vista, assim como também é o caso simplesmente de você pegar um plano euclidiano ou um espaço euclidiano e rotacionar ele rigidamente. Então, isso daqui, embora não pareça, também é uma transformação rígida, tá? Também é uma transformação rígida do espaço-tempo, mas que quando representado, né, imerso num espaço euclidiano, que é da tela do meu computador, não parece que é uma coisa rígida, certo? Então, cuidado, ó. Como uma isometria, por definição, preserva o intervalo invariante, então o intervalo invariante entre esses dois eventos depois da transformação é o mesmo que era antes de eu ter feito essa transformação. Eu nem lembro onde estava. Vamos pegar aqui, ó, onde está, né? Por exemplo, pega esses dois aqui, tá certo? O intervalo invariante entre esses dois, à medida que eu vou, ó, à medida que eu vou mudando o parâmetro de boost, né? Cada valor fixo de velocidade é um boost diferente, certo? Mas para todos eles, o intervalo invariante entre eles está sendo preservado. Então, parece, né? Porque na representação euclidiana eles estão ficando mais próximos no meu diagrama, tá? Na representação euclidiana. Mas não é. O intervalo invariante continua idêntico, tá certo? Continua idêntico. E isso vale para quaisquer pares de pontos que eu escolher nesse meu diagrama, tá? Então, eu não consigo, né, não frisar isso, espero que eu esteja frisando o suficiente, mas eu acho que nunca é o suficiente. Essa transformação espaço-temporal é para ser entendida da mesma maneira, né, que uma rotação apenas de um espaço euclidiano. É uma mera mudança de perspectiva. Isso, em rodar, é a mesma coisa que não fazer nada e só mudar o ponto de vista. Isso aqui... Oh, desculpa. Não estou acertando aqui onde está a velocidade zero, né? Isso daqui, essa perspectiva só difere dessa perspectiva por conta de uma mudança de referencial.
tá? Mas do ponto de vista físico, do espaço-tempo, é totalmente equivalente. Tudo bem? Então, não consigo frisar isso o suficiente. E aqui eu coloquei tanto velocidade para um lado quanto para o outro, né? Então, aqui também tem a velocidade para o outro lado, tá? Ó, uma coisa que eu peço que vocês reparem, né, é a estrutura aqui das órbitas, né? Então, as órbitas de pontos que estão aqui são trajetórias hipérboles tipo espaço. E as trajetórias e as órbitas, né, dos eventos que estão aqui são órbitas tipo tempo, são hipérboles tipo tempo. E aqui eu tenho as órbitas que são tipo luz. Bom, esse ponto aqui é especial? Não, ele só é especial nessa transformação, tá? Mas se eu posso, né, tem outras isometrias que eu posso acrescentar, né? Se eu compuser isso com translações, eu posso mudar, né, onde que esse evento que parece que está invariante, e ele de fato está invariante, ele não está mudando, a órbita dele é trivial, é ele mesmo, né? Não muda, tá? Mas ele não é um evento privilegiado do espaço-tempo, é só porque essa transformação, esse boost específico, né, está sendo feito em torno desse evento. Mas eu posso aplicar uma translação, né, e fazer esse boost mantendo invariante um outro evento qualquer do espaço-tempo. Certo? E eu também posso compor com rotações, de maneira que esse eixo ao longo do qual o boost está sendo feito é um eixo espacial arbitrário. Tá certo? Então, é a composição dessas transformações que me dão as isometrias, né, os mapeamentos de isometrias no espaço-tempo. Bom, do mesmo jeito que a gente fez no caso de rotações, né, tem uma maneira também conveniente da gente visualizar a atuação dessa isometria de boost no espaço-tempo, que não é bem exatamente pelas órbitas, né, mas é pelo campo vetorial que geram as órbitas. Lembra? Os geradores, né, da transformação. Que no caso de boosts, né, acho que fica claro para vocês aqui, né, é esse campo vetorial aqui, que tem um evento que o vetor é nulo, né, ele está sendo mantido invariante, e aí qualquer outro evento aqui, para onde que ele vai parar? Por uma transformação próxima da identidade, ou seja, um boost, mas com uma velocidade tão pequena quanto você queira. Ele vai parar num evento vizinho para cá. Esse evento vai parar num evento vizinho para cá. Esse evento vai parar num evento vizinho para cá, certo? A gente vai ver em que sentido esse campo vetorial é o gerador, tá? Eu já disse isso, né? Mas notem, né? Comparem, né? Ó, olha o campo vetorial que gera as isometrias de boost, tá certo? E olha o campo vetorial que gera as isometrias de rotação. Então, isso aqui é uma seção euclidiana espacial, certo? Então, isso aqui é uma isometria da seção euclidiana, tá? E isso é uma isometria da seção lorentziana, porque envolve tempo e espaço. Mas, de novo, essa é uma transformação tão rígida quanto essa para o espaço euclidiano. Tudo bem? Só uma mudança de perspectiva. Só uma mudança de perspectiva também. Tudo bem? Ok, então deixa eu interromper aqui. E uma coisa que eu peço para vocês mostrarem é que essas órbitas aqui, tipo tempo, gerado pelos né, ou seja, as órbitas que são tipo tempo de boosts, tá? Se você pega e considera que isso aqui pode ser encarado como já que ele é tipo tempo, bom, eu posso considerar que elas são linhas, que é uma linha de mundo, certo? Toda curva tipo tempo eu posso imaginar que é a trajetória no espaço-tempo de algum observador, tá? Bom, então em particular, essas trajetórias aqui, essas órbitas, sendo elas tipo tempo, eu posso também interpretar como sendo, isso aqui um observador poderia, cuidado, isso aqui, eu não estou dizendo, né, que essa transformação de boost, ela obrigatoriamente tem associado um observador seguindo essas trajetórias, não. Isso aqui, do ponto de vista geométrico, nada mais é do que né, o conjunto dos pontos imagem que um dado evento qualquer vai parar, né, quando tem um conjunto imagem de um evento qualquer, pelo conjunto das transformações de boost numa dada direção, certo? Porém, como isso me dá uma curva, e não é o caso aqui me deu uma curva tipo espaço, então não faz nem sentido eu dizer
querer que um observador siga essa trajetória, não tem como. Mas essa daqui deu uma curva tipo tempo, então eu posso me perguntar, tá, e quais são as características de um observador seguindo essa trajetória, certo? E o curioso, que é o que eu peço para vocês mostrarem no exercício das notas de aula, é que isso aqui são linhas de mundo uniformemente aceleradas, tá? Né, que poderia ser, bom, uma coincidência, né? Não é tão coincidência assim, tá? Mas o fato é, uma consequência interessante disso é o seguinte, essas trajetórias aqui, né, como elas são isometrias, tá? É uma curva isométrica, né? Então, um observador seguindo essa linha de mundo, para ele, esse parâmetro aqui que está indexando pontos diferentes, para ele é o tempo, né? Ele pode considerar que tem a ver com o tempo próprio dele, certo? Porque basicamente qual é o parâmetro que corre ao longo de uma curva tipo tempo quando um observador está seguindo aquela curva? É o tempo assim como medido por ele mesmo, certo? Então, basicamente, o observador aqui, o fato de que essa trajetória, que é uma trajetória uniformemente acelerada, é uma isometria do espaço-tempo, né, é a órbita de uma isometria do espaço-tempo, basicamente significa que observadores uniformemente acelerados, eles seguem uma isometria temporal, tipo tempo, né, porque isso aqui é tipo tempo, do espaço-tempo. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que observadores seguindo, né, essas trajetórias aqui uniformemente aceleradas, né, ou seja, aquela família de observadores que define o Hinder Wedge, sabe? Um está parado em relação ao outro e tudo mais. Bom, eles compõem, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, eles compõem um referencial que também é estático. Por quê? Porque ao seguir essas linhas de mundo, eles estão seguindo uma trajetória, uma transformação de isometria no espaço-tempo, que para eles tem interpretação de translação temporal. Para um observador inercial, o que é uma translação temporal? É somar um vetor constante na direção do E0. É isso que é uma translação temporal. Mas para o observador uniformemente acelerado, a direção temporal para ele é ao longo da linha de mundo dele, certo? Então, se eu pego o observador uniformemente acelerado, se ele faz uma translação temporal de um evento que está aqui, onde que esse evento vai parar? Sei lá, em algum ponto da sua própria linha de mundo, certo? Só que esse mapeamento a gente está vendo aqui é uma isometria, né? Então, a translação temporal para um observador uniformemente acelerado é uma simetria do espaço-tempo. Qual é a consequência física disso? Observadores uniformemente acelerados podem definir uma lei de conservação de energia tão boa quanto os observadores inerciais podem, né? Então, quem já fez mecânica clássica, né, lembra lá talvez clássica avançada, não sei, lembra do teorema de Noether, né, que diz que a cada simetria contínua da sua Lagrangiana ou do seu sistema está associada a uma quantidade conservada, né? Em particular, o que nós chamamos, em geral, de energia de um sistema é justamente a quantidade conservada que está relacionada com uma simetria de translação temporal, certo? O fato de que, o fato de que somar um vetor constante na direção de E0 é uma isometria, ou seja, é uma simetria temporal do espaço-tempo de Minkowski, é isso que permite que observadores inerciais definam conservação de energia em relação ao que eles chamam de energia, certo? Um observador arbitrário vai ter problema, um referencial arbitrário, né, ou um conjunto de observadores arbitrário vai ter problema em realmente definir conservação de energia, porque quando eles forem medir no referencial deles, as coisas, usando parâmetros cinemáticos, as coisas podem parecer que não estão tendo nenhuma quantidade que poderia ser chamada de energia conservada, mas por culpa do movimento deles, por culpa do referencial deles não ser bom, né? Porém, observadores uniformemente acelerados podem também montar um referencial e, nesse referencial, a lei de conservação de energia vai ser tão boa quanto é para observadores inerciais. Embora o que seja a energia, qual é o valor da energia, assim como medido por observadores acelerados, vai ser diferente do que os observadores inerciais chamam de energia. Mas ainda assim, eles também vão poder definir para eles, em relação a eles, uma energia de um sistema livre que vai ser conservada.
tá? E por quê? Porque a linha de mundo deles é uma isometria temporal, uma isometria tipo tempo no espaço-tempo, assim como as linhas retas aqui de observadores, da família de observadores inercial, né, as linhas de mundo aqui retilíneas, né, também são órbitas, né, das translações temporais de somar um vetor constante, certo? Aqui não é somar um vetor constante, mas é também uma isometria, que é a chamada isometria de Boost, tá? Muito bem, então isso a gente vai ver essa definição de energia mais para frente. Então, no exercício dessa parte da nossa aula, tudo que eu peço para vocês mostrarem é que, de fato, essas linhas de mundo são linhas de mundo que se você calcula, né, a quadriaceleração delas, dá uma aceleração própria constante. Então, tudo que eu peço nesse exercício desse capítulo, no final, é que vocês mostrem que essas linhas de mundo são aquelas linhas de mundo uniformemente aceleradas que a gente já tinha calculado. Essa consequência de conservação de energia a gente vai ver no capítulo seguinte. Tá certo, pessoal? Então, agradeço aí pela atenção, peço desculpas porque a aula foi mais longa do que eu planejava inicialmente, mas eu espero pelo menos que não são muitos conceitos, né, mas eu espero que tenha ficado claro, né, principalmente essa ideia que não é visual, né, não é muito intuitiva, de que essas transformações de Boost, né, essas isometrias de Boost, a maneira como elas estão aparentemente deformando o espaço-tempo, é só uma impressão da representação euclidiana disso, tá certo? Essa transformação de Boost, ela é tão rígida no espaço-tempo quanto é a rotação do espaço euclidiano, representando meramente uma mudança de perspectiva da maneira como você está analisando o seu sistema, ou o próprio espaço-tempo. Tá joia, pessoal? Então é isso aí, e a gente discute então essa aula na sexta-feira.